Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém? Meu nome é Juliana, eu tenho uma página no Facebook, Juliana Pereira, e lá eu tenho compartilhado os devocionais que eu tenho feito com o Senhor. Estou fazendo meu devocional no livro de Samuel, estou terminando já, 1 Samuel, e também estou lendo esse livro aqui, Uma Vida com Propósito. E por incrível que pareça, né, a mensagem do livro, as experiências, os textos, né, e os exemplos dos homens de Deus, os textos bíblicos que o livro tem usado, né, nos capítulos que eu tenho lido, justamente tem falado de Davi, que está em 1 Samuel, que é o livro que eu tenho na a Bíblia, né, o meu devocional, tem falado do profeta Samuel, tem falado de Saul, e por incrível que pareça, os dois tanto o livro quanto a Bíblia, a palavra do Senhor, estão conectados, o ensinamento está sendo conectado, tudo se conectando, e eu estou aprendendo muito e estou gostando muito. E o tema maior, assim, que está me chamando a atenção nas duas coisas, é a questão do relacionamento com Deus. A Vida com Propósito, ela fala, o livro, né, Uma Vida com Propósito, ela fala sobre isso. Tem falado sobre isso, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o que Deus tem para você, sobre o seu propósito no Senhor, na obra do Senhor, enfim, a sua vida, enfim, aquilo que Deus tem para você. E a palavra do Senhor, em 1 Samuel, por incrível que pareça, fala de Davi, né? E ali fala também muito do propósito de Deus na vida de Davi. Né, tudo aquilo que Deus fez na vida de Davi, como Deus escolheu Davi, como Deus separou Davi, ungiu Davi, como Deus colocou Davi, que não tinha nenhuma experiência com guerra e já tinha sido ungido, mesmo jovem, como para ser o rei de Israel, e como Deus preparou todas as coisas para que ele fosse um excelente rei, porque internamente, no seu coração, Davi, ele já era um excelente homem de Deus, né? Ele já era ali um jovem, depois se tornou um homem que agradou muito o coração de Deus, que ao ponto de Deus falar, todo mundo já sabe, já conhece, já ouviu falar disso, de Deus declarar a respeito de Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou aprendendo muito com isso, apesar de a gente já ouvir nas igrejas, nos cultos, pregações, mas é sobre isso que eu vim falar aqui, é sobre isso que eu tenho compartilhado nos vídeos que eu tenho feito. É sobre a sua experiência particular com Deus. É muito bom quando a gente escuta um testemunho. É muito edificante quando a gente escuta uma experiência que alguém teve com Deus. É tremendo e às vezes é um processo que a pessoa passou, venceu no Senhor, que talvez você está passando. Isso edifica a nossa fé, isso nos motiva a perseverar, a prosseguir, a persistir, a lutar, a não desistir. Porque a gente pensa, bom, o nosso Deus, ele é o mesmo. A Bíblia fala, ele é o mesmo, ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. Então, se Deus fez na vida daquela pessoa, deu um livramento, uma vitória para ela, deu uma resposta, ele vai fazer na minha vida também. Mas mais do que você ser edificado ou edificada pelo testemunho, pela experiência que alguém teve com o Senhor, vai pesar muito mais na sua vida e você vai ficar muito mais marcada com a sua própria experiência com Deus. Sabe? Quando você orar e você vê que Deus respondeu a sua oração. Quando você estiver angustiada e você entrar no seu secreto com o Senhor, você nem precisa entrar no secreto, no seu dia a dia mesmo, falando com o Senhor, você clamar a Ele de verdade, sabe? De transparência, e você vê o Senhor te responder de imediato, sabe? Enfim, a sua experiência com Deus. E é isso que eu tenho vivido com o Senhor de 2020 para cá. Eu já tive outras experiências com o Senhor em relação a isso. Logo no começo da minha caminhada, eu pude sentir, eu pude ver o cuidado, a mão do Senhor sobre a minha vida. Alguns momentos, de fato, senti o Senhor me carregando no colo. Há outras experiências de ver Deus me colocando e me levando a lugares que eu nem imaginava estar. E agora eu tô tendo uma experiência que eu tinha muita dificuldade, né? Era de falar com Deus, de ter uma dúvida a respeito de algo, de colocar algo diante do Senhor e de fato ter resposta aqui comigo, eu e Deus, sem eu precisar pedir que alguém orasse por mim, sem que eu precisasse ir em algum lugar. Ai, hoje eu vou no culto porque Deus precisa responder, eu preciso de uma resposta de Deus. Não, algo entre eu
e Deus. Isso tem me deixado muito feliz e muito em paz, sabe? Porque o que Deus mais quer é se relacionar conosco, é se relacionar com você. O que Ele mais quer é que você antes, não que você não possa fazer, mas antes que você vá pedir alguém para orar por você ou para te ajudar em oração a respeito de uma situação ou de algo, Ele quer que você mesmo vá diretamente a Ele e fale com Ele. Só que às vezes o dia a dia, sabe, aquela coisa de religiosidade, de achar que para orar, eu tinha isso na minha cabeça. Tinha que parar, eu tinha que dobrar o meu joelho, eu tinha que colocar, minha, sabe, cabeça no chão, me humilhar ali, me render. Eu tinha que ter uma cerimônia para falar com o Senhor, para colocar algo diante dele, porque ele era o soberano. Eu tinha que entrar, sabe, com todo cuidado, com todo respeito, com todo zelo. Não que eu não faça com respeito, não é isso, mas era como se tivesse que ter uma preparação para você poder falar com o Senhor. Quando na verdade você pode e deve, e Ele quer que você fale com Ele todo dia da sua vida, todas as horas da sua vida. Você está no seu trabalho, Ele quer que você fale com Ele, Ele vai te ouvir. Se você dobrar o seu joelho e ficar 1 hora orando, Ele vai te ouvir. Mas se você estiver no seu trabalho fazendo a comida, se você trabalha de cozinheira, um exemplo, e você está ali preparando a comida no seu trabalho, mas falando com Ele, do mesmo jeito que você falaria dobrando o seu joelho no seu quarto, Ele vai te ouvir do mesmo jeito. Só que só há uma diferença nisso. Quando você faz isso, fala com Ele todo o teu dia, todas as horas do seu dia, independente do que você está fazendo, mas você está ali conectada com o Senhor e está falando com o Senhor. E aí, de vez em quando, você vai responder alguém, vai falar com alguém, mas voltou a ficar sozinho, em silêncio, continuar falando com o Senhor, continuar colocando as coisas diante do Senhor. Isso é um relacionamento, você está criando um relacionamento com Deus. E eu tinha dificuldade nisso, porque a minha mente o tempo todo ela fica dispersa. Eu falava, cara, isso é impossível. Só que lendo esse livro e fazendo devocional e podendo ver, gente, eu vou falar muito rápido, porque isso está queimando no meu coração. Mas eu li uma parte de Samuel aqui, o capítulo 20, 23, 24, enfim, de Samuel, do livro de Samuel, do meu devocional aqui, e ele simplesmente eu fiquei falando com o Senhor, eu falei, caraca, que diferença, sabe? Saul, ele, para Deus não tem pecadinho, pecadão. Para Deus pecou, pecado é pecado, não tem essa. E Saul, ele simplesmente desobedeceu. O Senhor não escolheu ele para ser rei, o povo escolheu, mas o Senhor permitiu que fosse ele, ajudou a escolher no sentido, bom, de todos os homens, Davi é o que tem toda a característica para ser um rei, então vamos aí separar Saul para isso. E separou Saul, consagrou, beleza. E Saul, no meio do processo, me peca em desobedecer ao Senhor. E o Senhor usa Samuel e repreende logo. Mas se você vê o histórico de Saul, o histórico de Davi, exercendo ali o seu chamado, né? O seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço, os dois como rei, Davi falhou tanto quanto Samuel. Só que o que fez a diferença de um para com o outro, para um ser rejeitado e o outro ser considerado para Deus, segundo o coração de Deus, amigo de Deus, era o relacionamento, era a intimidade, era a transparência e a verdade. Davi era verdadeiro com Deus. Davi, ele era humilde com Deus. Davi, ele se quebrantava diante do Senhor. Ele era verdadeiro. Ele falava, Senhor, olha, eu tô assim, me perdoa, eu fiz isso. Eu pequei contra o Senhor, eu não merecia isso. Davi, ele de fato, ele abria o seu interior e falava assim, olha como eu tô. Eu não sou digno. Ele era verdadeiro. A diferença da atitude, do posicionamento de Deus com Saul e com Davi, o que diferenciou foi eles mesmos. Foi o relacionamento e o posicionamento deles com Deus. Saul não era verdadeiro, Saul foi orgulhoso, Saul começou a se engrandecer, se achar, e isso começou a tomar o coração dele, escurecer o coração dele, e isso não nos aproxima de Deus, pelo contrário, nos afasta de Deus.
E Davi não. Toda vez que Davi errava, ele se posicionava com humildade, ele se posicionava com arrependimento, ele se posicionava com quebrantamento no seu coração. E isso fazia com que eles e Deus, o relacionamento deles dois, se edificassem a cada vez mais. E é isso que eu tenho aprendido com o Senhor, lendo, fazendo meu devocionário, o livro de Samuel. E é isso que eu tenho aprendido aqui nesse livro. Esse contato, esse relacionamento com Deus. Eu tinha dificuldade com isso. Como que eu vou ficar falando com Deus o dia todo? Eu trabalho no meu trabalho, eu não paro de falar, eu não paro de pensar, não tem como. Mas sempre tem um momento que você vai parar. E aí o que eu fiz, né? Esse livro, ele te dá um desafio no final de cada capítulo. E aí eu fiz algo que eu já estava para fazer já desde o meio desse ano. Eu falei, eu preciso fazer isso. E aí eu coloquei um despertador no meu celular. E eu botei o nome assim, né, na mensagem do despertador, para quando ele despertar, me informar o motivo, né, aquela atenção do telefone vai estar me despertando para algo. E aí tá escrito assim, falar com Deus. Enfim, e aí toda vez que o telefone vem a notificação, ela vem de hora em hora. E quando vem a notificação, aí tá lá, falar com Deus. E se eu, nesse momento, estiver com o meu pensamento dispersa, se nesse momento eu estiver fazendo nada que é importante, como talvez mexendo no celular, olhando no Instagram, olhando no TikTok, vendo no Facebook, enfim, fazendo algo que não é relevante, eu começo a parar e pensar no Senhor. Não que eu não esteja dobrando meu joelho para orar, eu estou, mas também todos os outros momentos do meu dia que o meu telefone toca, que eu olho que está escrito lá, falar com Deus, eu já começo, Senhor, muito obrigada. E eu falo com Ele como se eu estivesse falando com uma pessoa normal, porque uma pessoa normal, assim, uma pessoa aqui próxima, do meu lado, como se eu estivesse conversando com alguém, porque Deus é uma pessoa. Por mais que você não veja Ele assim, fisicamente, como a gente vê nosso irmão, nosso próximo, como eu tô vendo, como vocês estão me vendo, né? Mas a gente sente a presença de Deus e pode o vê-lo através da natureza e sentir a presença de Deus quando a gente se reúne, quando a gente começa a buscá-lo, a gente fica assim, você vê Deus e você sente Deus. Ele é presente e ele é muito real, muito real. Enfim, essa é a minha experiência que eu queria compartilhar com vocês. Era falar para vocês que Deus quer se aproximar de você. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Deus fala para mim e para você. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer edificar, alicerçar, fortalecer, quer que seu relacionamento com Deus seja mais profundo e com que você viva experiências com Ele pessoal, sobrenatural, fale com Ele diariamente. Vou ser sincera, quando você começar a fazer isso, você vai ver que Deus não é aquilo que a gente monta na nossa cabeça. Antigamente eu tinha cerimônias para falar com Deus, eu tinha, porque Ele é o soberano, porque Ele é o Senhor. E não é nada disso, Ele é isso, mas não é nada desse jeito, sabe? O Senhor, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele está agora, sabe, acima de todo poder, na terra, no céu, debaixo da terra, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas quando se fala de relacionamento, de intimidade com Ele, é algo de pai e filha, é um relacionamento de pai e filho, sabe? É algo muito íntimo, é algo muito respeitoso, mas com muito carinho, com muito amor. A gente tem um exemplo disso de Moisés, de Abraão, de Davi mesmo, de pessoas, de Jó, que questionou o Senhor muito sobre a sua luta, sobre o seu sofrimento, sobre as situações que ele estava passando. E o Senhor em nenhum momento se afastou dele, nem deixou de abençoá-lo. Deus entendeu a sua dor, a sua aflição, mas ele precisava passar por aquela situação, por aquele processo, porque Deus queria ensinar algo para Jó também, porque todas as coisas cooperam para o bem, né, do Senhor na nossa vida, todas as coisas cooperam. Deus usa as situações para nos abençoar, aproveita as coisas, acontecimentos para nos abençoar. Então eu quero que você fique com essa palavra, que você mantenha um relacionamento com Deus, que você pratique o seu relacionamento com Deus. Esse é o meu exercício para esse ano de 2023, é exercitar
o meu relacionamento com Deus. É não falar com o Senhor só quando eu precisar. É não falar com o Senhor só antes de dormir. É não falar com o Senhor só quando eu acordar. É não falar com o Senhor só meio-dia. É não falar com o Senhor só quando eu for à igreja, quando eu for à célula, quando eu estiver em algum momento de oração, ou quando eu puder parar para dobrar o meu joelho para orar. Eu vou falar com o meu Pai, com o meu Senhor, com o meu Deus, todo o processo, todos os horários dos meus dias, todo momento que eu estiver dispersa, é o momento que eu vou me relacionar com Ele. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver estudando, se eu estiver dentro do ônibus, se eu estiver dentro do Uber, se eu estiver tomando banho, se eu estiver em casa fazendo nada para ninguém, senta aqui, Senhor, vamos conversar. E eu vou falar para Ele, Senhor, eu tô triste hoje. Senhor, meu coração tá assim. Hoje uma pessoa me chateou. A minha vontade era de fazer isso. Senhor, cara, que aquela pessoa. Senhor, hoje eu fiquei tão triste porque eu vi um cachorro abandonado na rua. Senhor, olha, hoje foi um dia muito cansativo para mim, eu tô muito cansada. Gente, isso é relacionamento. Como que você edifica o seu relacionamento com uma outra pessoa? Com uma amizade? Não é assim, é a convivência, é o se falar todo dia. Gera uma intimidade com você e você se sente à vontade para compartilhar as coisas. Com Deus não é diferente, você não vai precisar chegar diante do Senhor com aquela cerimônia como se ele fosse o meu Deus, Senhor, então, Senhor, Tu és soberano, grandioso, eterno, que o Senhor tenha com excelentíssimo. Gente, para com essa religiosidade, seja íntimo do Senhor. Seja íntimo, porque Ele quer ser íntimo de você. Se aproxima dele, que ele vai se aproximar de você. Se achega a ele, que ele vai se achegar de você. Ele diz, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Então se achegue ao Senhor. Amém? Que você possa montar aí no seu dia aí esse propósito aí de você botar o seu celular para despertar e você falar, eu vou falar com o Senhor agora. Ou Senhor, e começar a falar com ele e começar a edificar esse seu relacionamento, essa sua intimidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te edificar, que você possa praticar isso e que você possa depois compartilhar, você possa comentar aí a sua experiência com Deus através dessa mudança de hábito e de mentalidade. Amém? Que Deus te abençoe muito. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. Quando você faz isso, outras pessoas são alcançadas, outras pessoas são abençoadas, porque o YouTube entende que o conteúdo que está sendo compartilhado é um conteúdo bom, que as pessoas têm gostado, e aí o YouTube vai entregando esse vídeo para outras pessoas. Então, nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. Então, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o evangelho, compartilhe a sua experiência também. E as experiências de outras pessoas que te edificaram, compartilhe, porque vai edificar a vida de outra pessoa também. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima.